E aí galera, como que vocês estão? Hoje aqui no canal Decifrando Exatas, vamos pegar uma matéria muito importante, você que está estudando para concurso militar e Enem, né? Essa parte de vestibular. Hoje vamos pegar o estudo dos gases perfeitos. É um tipo de matéria muito importante para a gente poder pegar e sanar algumas dúvidas, tá? Vamos pegar as transformações isotérmica, isovolumétrica, isobárica e assim por diante, tudo bem? Então, você que já está assistindo esse vídeo, já dá aquele like, compartilha, comenta, para poder alcançar mais gente, né? Para o YouTube distribuir mais esse vídeo. Então, vamos lá. Quando a gente estuda os gases perfeitos, a gente vai estudar o que é pressão, tá? O que é pressão, o que é volume e assim por diante, tudo bem? Aqui, estudando gases perfeitos, a gente vai pegar a lei de Boyle-Mariotti. Se eu não me engano, se é assim que fala, né? Que eu sou BR, né? Em uma transformação isotérmica, a pressão de uma massa de gás é inversamente proporcional ao volume ocupado pelo gás. O que ele está falando? Que a pressão é inversamente proporcional ao volume ocupado. Então, mas o que é inversamente proporcional? Inversamente proporcional quando um aumenta, o outro diminui. E quando o outro diminui, o outro aumenta. E assim sucessivamente. Então, quando um aumenta, outro diminui. E quando o outro aumenta, o outro diminui. E assim por diante. Então, a gente sabe que PV é igual a uma constante, tá? Aí ele me deu o gráfico ali de pressão sobre volume. Aqui eu tenho a pressão 1 sobre o volume 1, não é? Eu tenho a pressão 2 sobre o volume 2. Então, isotérmica, quando você lembrar de transformação isotérmica, a gente vai ter o gráfico fazendo essa curva. E essa curva vai ser chamada de hipérbole equilátera. Hipérbole equilátera. E a gente vai chamar o nome ali de isoterma, tá? O nome dessa curva. Ali vai ser uma hipérbole, o nome dessa curva é isoterma. Tudo bem? Então, sempre quando você tiver a transformação isotérmica, lembra de térmica? Lembra de temperatura. Então, quando você tiver uma transformação isotérmica, você vai trabalhar com temperatura. E o gráfico vai ser desse jeito, tá? Isotérmica, temperatura. Sabemos que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Quando a pressão aumenta, o volume diminui. E quando o volume aumenta, a pressão diminui. Porque é inversamente proporcional. Tudo bem? Bora para outro caso, né? Deixa eu só eu me acertar aqui. Vou ficar aqui mais embaixo. Então, bora lá. Com o aumento da temperatura, o produto P vezes V, né, pressão vezes volume, torna-se maior e as isotermas se afastam das origens do eixo. E quando o produto entre pressão e volume se torna maior, então, quando a pressão e o volume se tornam maiores, as isotermas, que são essas curvas aqui, que é na transformação isotérmica, se afastam mais do eixo de origem, que é esse eixo aqui, né? Então, eu sei que a temperatura... Eu tenho duas isotermas, né? Isotermas, onde as duas vão ter duas temperaturas, T1 e T2. Então, T2 vai ser maior que T1. Por que está acontecendo? Quando se torna maior, quando elas se afastam
mais da origem do eixo, elas se tornam maiores, as isotermas, a temperatura vai aumentando, né? Então, por isso que T2 é maior que T1, tudo bem? Isso a gente está trabalhando com a transformação isotérmica, aonde tem a querida temperatura, tá? Grava isso. Agora vamos lá para a lei de Gray-Lussac. É uma transformação isobárica. Quando você lembrar de isobárica, você lembra de pressão. Lembra de pressão. Por que pressão? Essa pressão vai ser igual à transformação isobárica. A isobárica vai ser a pressão. O volume ocupado por uma massa gasosa é diretamente proporcional à temperatura. Então, eu vou ter o quê? O volume dividido pela temperatura é igual a uma constante. Eu vou explicar melhor como que funcionam essas partes de transformação isobárica, isotérmica, isovolumétrica, adiabática mais para frente, com a equação geral dos gases, que a gente vai entender como que vai funcionar, porque é V sobre T, entendeu? E assim por diante. Por que é PV? Eu vou explicar isso com vocês passo a passo. Só estamos lendo e entendendo que é uma transformação isotérmica, temperatura, e uma transformação isobárica, que é a pressão, tá? Vamos lá. Deixa eu ver, tá, tudo certinho. Então, como que vai ficar ali? Nessa fórmula, a temperatura é dada em Kelvin, tá? Vamos lá. A temperatura, quando a gente começa a estudar gases, termodinâmica, vamos trabalhar em Kelvin. Mas, Sami, como que se ele me der a temperatura em Celsius, o que eu faço? Eu vou ter que transformar em Kelvin. Eu sei que a temperatura de Kelvin vai ser igual a 273, que é 273, mais a temperatura de Celsius. Então, se ele te der a temperatura de Celsius, para você achar a temperatura em Kelvin, o que eu faço? Eu somo 200 mais 273, tá? Vou botar mais para cima. Tudo bem? Tá, ele me deu ali V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Tá, vamos ver, Sami, mas por quê? Como que aparecem essas fórmulas? Tá, a gente estudou a transformação isotérmica até agora. Isotérmica, tudo bem? Onde eu sei que tem a temperatura, né? Temperatura. Tudo bem? Mas eu tenho a equação geral dos gases. É o famoso Piftiv-Popov, né? Onde fala que a pressão final, vezes o volume final, dividido pela temperatura final, é igual à pressão inicial vezes o volume inicial, dividido pela temperatura inicial, tá? Eu sei que nessa equação aqui dos gases, eu vou descobrir o que acontece numa transformação isotérmica, isobárica, isovolumétrica. E como que eu vou saber qual parte usar? Lembrando que essa fórmula aqui, você sempre vai usá-la. O que vai ser diferenciado aqui para ver se é uma transformação isotérmica, isobárica, isovolumétrica. Se eu sei que é uma transformação isotérmica, que é o gráfico lá da curva, né? Da isoterma, da hipérbole equilátera, né? Eu sei que tem uma temperatura. Então, o que eu faço? Na equação dos gases, eu vou tirar a temperatura, até porque essa temperatura é constante, né? Então, na isotérmica, eu vou ter o quê? A pressão final vezes o volume final vai ser igual à pressão inicial vezes o volume inicial. Sami, é só isso? Só isso, entendeu? Só isso que a gente vai fazer. Então, para eu achar a isotérmica, eu retomo a equação dos gases, já que eu sei que é isotérmica a temperatura,
eu sei que a temperatura é constante, então tira a temperatura, vai ficar como? Pressão final vezes o volume final é igual a pressão inicial vezes o volume inicial, tá? Agora, Sami, isobárica, nome bonito? Isobárica. Como que funciona a isobárica? Eu sei que a isobárica é pressão, né? Pressão. O que eu vou fazer para determinar a fórmula da transformação isobárica? Simples. Eu vou retomar a equação dos gases. E o que eu vou fazer? Eu vou lá na pressão, já que eu sei que a pressão é constante, eu vou tirar a pressão, ó. Aí, o que eu vou ter? Eu vou falar que o volume final dividido pela temperatura final vai ser igual ao volume inicial dividido pela temperatura inicial. Então, eu retomo a equação geral dos gases, né, que é o Pif-Tif-Pov-Tov, né? Pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final é igual a pressão inicial vezes o volume dividido pela temperatura inicial. Já que eu sei que é isobárica, pressão constante, eu vou lá e tiro a pressão. Então, fica como? Fica volume final dividido pela temperatura final é igual ao volume inicial dividido pela temperatura inicial, tá? Aqui a gente consegue determinar as equações. E você vê que não tem como... Tipo, é fácil de demonstrar. É só você saber o que cada transformação é. Isobárica, pressão, isotérmica, temperatura e assim por diante. E se ele te der a temperatura em Celsius, você vai ter que transformar para Kelvin, tá? Vamos pegar agora a isovolumétrica. Isovolumétrica. Vamos lá. A lei de Charles, né? O volume constante à pressão de uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Tá, P sobre T é igual a uma constante. Tá, o que você tem que saber disso? O que é uma transformação isovolumétrica? A isovolumétrica, ela vai estar diretamente ligada ao volume. Isovolumétrica, volume. Então, o que eu faço para deduzir a equação da isovolumétrica? Eu vou lá na equação geral dos gases, né, que fala que a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final é igual à pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. Deixa eu ver se eu estou cortando. Estou cortando. Vamos aqui para baixo. Tá? Dá uma lida de novo na lei de Charles. Tudo bem. Mas o que você tem que saber? A transformação isovolumétrica, volume constante. O que acontece? Eu vou retirar o volume da equação geral dos gases. Retirei o volume. E o que fica ali? Eu sei que a pressão final dividido pela temperatura final vai ser igual à pressão inicial dividido pela temperatura inicial. E a gente já faz a demonstração dessa forma mediante a equação geral dos gases, né? Que é essa aqui que eu fiz. Lembrando que a isovolumétrica pode ser chamada também de isométrica. Isométrica, tá? Tem alguns sinônimos, né? Para algumas transformações, vocês têm que ficar ligados. Então, até aí, nós já pegamos, né? Sami, mas como que funciona os gráficos? Os gráficos dessas transformações. Isso aqui é muito importante. Por que é importante? Porque isso que cai. Você tem que saber determinar o quê? Você tem que saber determinar o comportamento do gráfico para saber se é uma transformação isobárica, isovolumétrica ou isotérmica.
Eu sei que a isotérmica é a mais fácil, né? Porque é uma curva, que é chamada de quê? De isoterma, né? É tipo uma curvinha aqui, ó. Botei até ali, vou começar até por ela, que vai de A até B. Isso é uma curva, né? Mas a isobárica é a isovolumétrica. Vamos ver o seguinte, eu tenho gráfico de pressão sobre volume, né? Pressão sobre volume, pressão sobre volume. Como que eu vou determinar se a pressão é isovolumétrica ou isobárica? Ó, você tá vendo que quando eu traço o gráfico, ó, de pressão que está no eixo Y, eu traço para cá e tem um volume que está no eixo X, né? Lembra do lá da matemática. Então, se eu tô no eixo, ó, tá vendo que eu tô nesse eixo aqui, ó, e está sendo conectado ao eixo da pressão, então eu sei o seguinte, que eu tenho uma transformação isobárica, porque eu estou horizontalmente de frente a quem? Ao eixo da pressão. Se eu estou horizontalmente ao eixo da pressão, eu tenho uma transformação isobárica. Samir, se eu estou verticalmente, agora, isovolumétrica, se eu estou verticalmente sobre o eixo do volume, eu estou numa isovolumétrica. Por quê? O volume ele vai aumentando. Ó. Se você está no gráfico onde de A para B faz isso aqui, ó, tá subindo. Se eu estou no gráfico de pressão e volume, se eu estou indo para cima, o volume está aumentando, não tá? Está aumentando, está aumentando, está aumentando. E se eu estou lá na isobárica, a pressão tá horizontal assim, tá indo para lá, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. Então, eu tenho uma transformação isobárica e uma transformação isovolumétrica. Lembrando, pressão constante, volume constante, tudo bem? E isotérmica, temperatura constante, tá? Vamos lá. Esses são os gráficos que vocês vão ter que sempre dar uma olhada para ouvir o que está acontecendo. Provavelmente ele deve passar um gráfico, ele quer saber ou temperatura, ou pressão de A para B, de B para C. Também pode ser, de uma forma diferente. Em vez de ser de A para B, pode ser de B para A. Ó, pode ser assim também. E ali também pode ser de B para A. De B para A, tá? Isso não vai influenciar em nada, só vamos ver se é uma transformação isobárica, isovolumétrica ou isotérmica. Aqui também vai ser a mesma coisa. De A para B ou de B para A, tá? Mediante isso, a gente vai estudar também uma coisa chamada equação de Clapeyron. E o que acontece? A gente vai estudar as partículas mais a fundo dos gases, tá? Então, eu vou falar que PV é igual a nRT. O que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. P, pressão. V, volume. É igual a N, é um número de mols. Provavelmente ele vai te dar esse número de mols, tá? Esse R não é R de raio, tá? É a constante universal dos gases, tá? Esse é o R. E o T é a nossa querida temperatura. Lembrando que a temperatura é dada em Kelvin, tá? Não se esqueça disso. E a gente só vai ter que dar uma olhada, dar uma lembrada, ou gravar, assim por diante, qual é a constante universal dos gases. Por quê? Já que a gente está trabalhando com estudo dos gases, esse estudo dos gases eles também está influenciado a parte de Química 2, que é Fisioquímica, né? Então, a gente vai ter essas constantes. A gente vai ter R igual a 62,3 milímetros de mercúrio mol Kelvin ou 8,31 Joule mol Kelvin. E também 0,082 atm litro mol Kelvin. Exemplo, está estudando física? O que pode cair mais? Esse aqui. Lembra de Joule, né? Energia, trabalho e assim por diante. A gente sempre trabalha mais com essa aqui.
Então, algumas questões que ou eles vão dar para você essa constante universal dos gases, ou você vai ter que saber isso de cabeça, tudo bem? Mas quase 95%, 98% eles passam para vocês poderem consultar, tá? Samir, eu consigo achar a temperatura, consigo achar a pressão e o volume pela equação de Clapeyron? Consegue. Só ele te dá, né, a constante universal dos gases e o número de mols. Tudo bem? A gente usa bastante essa equação. E a equação geral dos gases também. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. Agora a gente vai pegar uma coisa chamada transformação adiabática. Samir, eu nunca vi isso. Então, a transformação adiabática não há troca de calor com o meio externo e ela se expande. Quando ela se expande, ela esfria. A transformação adiabática vai ser a curva entre as duas transformações isotérmicas. Tudo bem? Que vai ser essa curva aqui. Samir, eu já vi essa transformação adiabática no meu cotidiano? Já, cara. Por quê? Quando você pega um desodorante, aquele desodorante lá de spray, e o que acontece? Quando ele acaba, você pressiona e sai aquele gás, né? Sai aquele gás. Aquele gás saindo, o que acontece dentro do desodorante? Ele esfria, ele se expande. E isso é uma transformação adiabática, tá? É quando não há troca de calor com o meio externo e quando esse gás sai, ele expande e esfria lá dentro do recipiente. Vai ter uma variação de temperatura entre duas isotermas, né? É só isso, coisa suave, coisa tranquila. Tudo bem? Se você quiser se aprofundar nisso, você dá uma olhada lá, tá? A gente está aqui só para pegar o que cai. Uma coisa muito importante, que cai bastante, é o quê? É o cálculo do trabalho de um gás. Cálculo do trabalho de um gás. Eu sei que o trabalho de um gás é igual à pressão que é exercida vezes a variação de volume. Eu botei aqui um exemplo de quê? Botei um exemplo de pressão, né? Do trabalho que ele exerce. É a mesma coisa que você lembrar de um cilindro. Desenho aqui do lado. O cilindro. Eu vou ter um pedaço aqui e vou fazer a pressão aqui, ó. Aqui tem o gás, ó. Aqui a gente tem um trabalho, né? Por que a gente vai ter ali o trabalho? Porque eu estou fazendo isso aqui com um embolo, ó. E estou pressionando o gás. Então, quando eu pressiono o gás, o que acontece lá embaixo? Vamos lá ver. O que acontece? É isso aqui, ó. Esse trabalho, pressionando o gás, os gases vão ficar o quê? As partículas vão ficar muito agitadas. Logo, o que vai ter? Eu vou ter um volume. Quando o gás está ali parado, eu tenho um volume inicial. E quando eu pressiono aquela placa, pressionando o gás para baixo, o que acontece? O volume varia. Então, esse trabalho vai ser dada a pressão que eu coloco em cima do embolo, vezes a variação de volume, a qual o gás ele vai estar inicialmente e no final, né? No final. Por quê? O volume do gás, quando você aplica o trabalho ali, vai ser diferente, porque no primeiro caso eu não tenho o trabalho. Então o volume do gás ele é inicial, estado inicial. Mas quando eu faço o trabalho e aplico a força, quando eu vou mais apertando aquela plataforma para baixo, o que acontece? As partículas do gás elas ficam mais agitadas, então a pressão aumenta. Então eu vou falar que esse trabalho
esse trabalho vai ser igual. Esse trabalho vai ser igual à pressão vezes a variação de volume. O que é a variação de volume, Samir? Volume final menos o volume inicial. É só isso? É. Aqui é positivo. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. 1 minuto. Ali é trabalho positivo. O zero ficou horrível. Foi. Ali, quando a expansão é gasosa, a variação de volume é positiva e o trabalho ele é positivo. E quando eu estou fazendo a compressão do gás, a variação de volume é negativa e o trabalho ele é negativo. Fechou? É isso que a gente tem que saber. O que você tem que saber é que o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Samir, e se ele me der um gráfico, o que eu faço para achar esse trabalho? Lembra que o trabalho é numericamente igual à área. É numericamente igual à área, ó. É numericamente igual à área. Logo, se é numericamente igual à área, o que acontece? Se eu calcular a área desse cara, eu calculo o trabalho. Se eu calculo a área, eu calculo o trabalho. Então, fica fácil. Ali é um quê? É um retângulo, né? Eu sei que o trabalho é numericamente igual à área, então eu vou fazer o quê? A área do retângulo, que é a base vezes a altura. Samir, se ele me der a área de um triângulo, base vezes altura dividido para 2. E se ele me der uma área de um trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido para 2. Então, para achar o trabalho de um gás, é só calcular a área do gráfico. Achando essa área do gráfico, consequentemente, você vai achar o quê? O trabalho exercido pelo gás, tá? Muitas questões pedem isso, por favor. Anotem isso com calma e com precisão. Para você achar a área, para você achar o trabalho, eu sei que o trabalho é numericamente igual à área. Então, se eu calculo a área, eu calculo também o trabalho, consequentemente. Tudo bem? Então, pessoal, é isso, né? Pegamos a parte teórica e vamos daqui a pouco pegar o vídeo da parte de exercício, né? Mas eu vou fechar aqui nessa parte teórica para daqui a pouco, ou se você ver esse vídeo já pular para outro vídeo, já pegar a parte de exercícios, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado, já dá aquele like, compartilha, comenta, para poder o YouTube jogar esse vídeo para mais pessoas e ajudar mais pessoas. Então, muito obrigado aí, a parte teórica já foi, então bora para a parte prática. Partiu, abraço.